exemplo de. Ah, deixa eu ver aqui. Nem sei onde tá. Cadê? Vamos compartilhar, né? Eu tô Vamos brincar um falando. pouquinho aqui. Gabriel não aparece. É, eu não sei se a Aquele gente vai. negócio, quando o chefe sai. Eu não sei se a gente vai Não, a gente não conseguir. tem. A gente não tem essa autoridade, É infelizmente. por causa da compartilhamento de tela. Ah, Mas ele tá chegando, se quiser ir comentando aí. Eu também estudei poucas coisas aí durante a semana e final de semana não deu muito porque eu tive problema de internet. Mas a questão do Lovable ser pô, uma. esse tá dando umas travadinhas aí, cara. Não sei se é aqui ou aí. Ah, deve ser aqui. Mas eu tenho visto algumas coisas do Lovable e eu tô querendo implementar aqui como padrão pra mim também. Daqui a pouco eu vou também entrar de cabeça nisso aí. Cara, eu vi muita coisa, porque primeiro eu tento ver as possibilidades, né? Eu saí jogando no YouTube, Lovable, aí eu comecei a ver um monte de coisa, aí beleza. Aí depois eu peguei um exemplozinho básico lá pra saber, mas pô, eu vi lá dashboard, pô, os caras fazendo dashboard muito maneiro no Lovable. Esse negócio do CRM que tava comentando com o Gabriel, pô, cara, e aí, tipo, pelo que eu vi, é engenharia de prompt pura. Então, assim, a gente tem um mestre aí do engenheiro de prompt, Gabriel aí, assim, espreme ele, porque é engenharia de prompt pura, e foi o que ele falou, e Supabase por trás. Então, assim, só essas duas coisas, sabe? Essas duas coisas é o que foi. Eu já comecei a mexer um tempo atrás, já comecei a esboçar alguma coisa e de primeira saiu, pelo menos um visual saiu. Agora eu travei na parte do funcional, sabe? Ali na hora de criar o Supabase, de criar a toda, como que a gente fala? A inteligência do Supabase com os dados para poder ter uma interação bacana ali com o dashboard, com o painel, né? Mas a questão do prompt ali também eu já dei uma brincada boa, achei bem legal e bem fácil. Aí eu realmente travei na parte do funcional. Mas aí também larguei de mão. Eu acho que eu não investi 3 horas, 4 horas ali brincando. Tá, o Gabriel aí. A primeira coisa que eu fiz foi uma landing Dia. page, botei ali uma landing page, pedi pra ele criar uma landing page que eu já tinha uma minha, né? Aí eu fui fazendo com base na que eu já tinha, fiz a descrição, aí saiu melhor até do que a minha. Depois, mas é isso, pelo que eu vi, é o back-end, né? O back-end eu vi que até o pessoal nos vídeos era isso. Ele mandava ali, aí dava um erro, não ia bem o que ele queria, aí de ficar conversando de novo, ajustando com a inteligência lá, parece que aí dá mais um trabalhinho, aí tem que estar mais refinado mesmo. Bom dia, Gabriel. Bora lá, cara. Bom dia. Reuniãozinha com cliente estressado que só. Nossa senhora. Sei Logo de como é. segunda. Segunda é o dia, né? Não tem jeito. Não, segunda é o dia que os clientes lembram da existência da empresa. Não, segundo é É o assim dia. mesmo. Para qualquer atividade comercial, segundo é o dia, cara. Segunda É assim antes do mesmo. almoço, eu vou te falar, viu? Quem consegue passar Pois pela é. segunda antes do almoço, vai que vai, semana toda. Ah, então, pessoal. Tinha alguém na sequência aí de vocês que ia iniciar? Então, a Sabrina, ela entrou primeiro, mas ela falou que eu posso ir na frente, então, pelo que eu tô vendo aqui, sou eu, depois Sabrina e depois já não sei qual é a ordem. Fechou então. Fala aí, você. Então, já posso compartilhar aqui? Não, tá Deixa eu esperando a liberar aqui. aprovação. Liberei aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Cara, tá vendo, né? Tô vendo. Cara, é dúvida teórica. Eu organizei aquele fluxo, né? Na verdade, eu limpei as credenciais lá, limpei o histórico e subi uma nova. Na verdade, o que aconteceu? O que eu pensei? A minha dúvida é justamente em cima disso. A questão do Postgres, né? Ele gera uma tabela. Essa tabela é gerada pelo Postgres, né? Quando você roda lá, ele mesmo que Sim. faz. Aí o que acontece? Eu tinha um outro projeto, aí foi uma das coisas que eu fiz, que eu pensei, eu refiz, né? Aí eu deletei ele. Tinha um outro projeto aqui, como estava no começo era de exemplo, nem sei onde fica aqui no começo dos projetos, né? Mas é basicamente isso. Eu tinha um outro, aí eu deletei, fiz um novo e gerei, né? Para fazer o post e gerar do zero. Eu limpei as credenciais, aí beleza, tá funcionando. Mas a minha dúvida, até pensando em outras coisas, é tipo, quando você vai fazendo os projetos, se eu fizer, pá, agora que eu tô confuso aqui. Não, é esse mesmo, a tabela.
que estava misturado. Aí eu pensei, será que foi porque tinha outros projetos juntos e ele estava consumindo o mesmo history? No outro projeto, eu deletei isso daqui. Só que eu pensei que deletando e depois que rodava o Postgres de novo, ele ia gerar outro, mas não, aí bugou tudo. É por isso que eu tive que fazer do zero. Aí minha dúvida é justamente isso. Ele usa o mesmo? Esse daqui é para todos os projetos que eu fizer aqui? Ele vai usar essa mesma tabela aqui? Eu fiquei confuso em relação a isso. Pode dar problema? Essa é a minha grande questão aqui. Hum. Não, nesse caso, quando você criou uma credencial nova Sim, no eu limpei tudo. Eu criei uma Supabase ali? credencial nova, eu limpei o arquivo antigo, gerei esse é novo, então assim, eu Uhum, refiz as credenciais, já refiz tudo. uhum. Ah, não, então, é, é porque quando a gente cria isso aí, por exemplo, quando a gente vai criar a tabela de documents, a gente gera um SQL. Agora você falou uma coisa curiosa que até eu não percebi. Se ele cria esse SQL no projeto ou se ele cria para sua conta do Supabase. Cara, pelo Porque que eu, quando eu você acho que é cria, pela conta, porque Gabriel, é um ele só, então, é é, único. é Ele um vai pelo só, né? nome, ele vai por pelo isso que eu nome. pensei, por isso que eu pensei que o erro estava em cima disso aqui, porque estava juntando todos os projetos que estavam no outro, estavam usando essa mesma tabela aqui. Então, assim, eu acho que esse Hum. bug nele deve ser por causa disso. Não, então, aí a gente viu agora que não é um bug, é realmente porque ele acessa só um mesmo, é universal essas tabelas, então. Muito Mas, provavelmente ele é da conta, não do projeto. É mas aí que, eu fiquei é pensando, que porque, por assim, ó, exemplo. Ah, ele vai com base no projeto, né? Se nesse projeto que ele tá aí, ó, o Joacir ele tá, ele vai seguir o nome que tá do arquivo aí, ó, o N8N Chats Histories. Aí o que eu tenho feito é colocado depois do Histories, eu tenho colocado o nome do cliente, né? Ainda mais naquela fase de teste. Ali, ó, depois do Histories, eu coloco mais um underline e o nome do cliente. Tá que Aí, eu posso editar tranquilo, tem algum problema se eu mexer nisso? Porque eu deletei no outro, bugou tudo. Então, assim. então, mas aí você, quando você for lá no Postgres, você vai ter que alterar para o nome que você colocou aí. Ah, sim. Não, É, beleza. lá Isso na aí. memória da IA, no caso. Uhum. Você só coloca o mesmo nome lá da tabela. Lembra, Gabriel, uma vez que Porque, estava tendo bastante confusão de atendimento, dele estar meio loucão? Então eu mexi nisso e aí resolveu. Não lembro se eu comentei na época. sim, 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 verdade. É porque quando a Eu gente, lembro. por exemplo, se a gente colocar um agente de, por exemplo, a gente tem três clientes, a gente colocar os três clientes na nossa base para teste, aquele modelo inicial, e não diferenciar, aí a IA vai ficar louca porque ela vai ter sempre o mesmo histories. Então por isso que na época eu nomeei com o nome do cliente para ficar individual e aí ele melhorou bastante, não perdeu o contexto. É, mas aí, como é que você fez isso, cara? Porque, tipo, eu pensei assim, é automático. Então, assim, por isso que tá. Aqui tem vários projetos meus. Aí, todos que tem o Postgres, na hora que ele vai, ele mesmo se alimenta por padrão, ele vai para aquela tabela ali. Aí, como é que você faz pra. Você cria outra e tal, e depois coloca lá no Postgres para puxar dela? Eu sei que tem como alterar a tabela, né? Mas eu quero saber como é que você faz essa configuração, até para eu fazer para os próximos também, porque a princípio aqui todos os meus projetos estão aqui, e, né? Não sei Então, se eu pensei em tipo, Vai lá no Postgres aí do agente. Aí, ó, você vai criar lá o nome você vai pegar o que ele criou, vai dar uma duplicar e mudar o nome. E aí você vai identificar o outro aí histories. beleza, aí eu abro isso daqui, aí eu crio o mesmo padrão, né? Session ID e Message, só que com outro nome. Isso aí. Aí quando no outro eu puxo para um, beleza, então tranquilo. É Ele como só se precisa ter essas colunas, né? isso, Para não bugar. é como se fosse aquela tabela que a gente faz para cada cliente de lead, de armazenamento de histórico, de conversa, de telefone, do que a gente quer salvar, follow-up. É uma tabela para cada cliente. Então o Histories também, uma tabela para cada cliente. É porque a minha confusão foi tipo, quando eu deletei, eu pensei, pô, vou deletar, eu vou gerar, vou botar pra rodar de novo, ele deve gerar de novo essa tabela zerada. Mas não, aí bugou tudo. Aí tipo, ele não gerou automático. Eu fiquei pensando, aí depois eu mudei pra uma outra tabela, mas eu não pensei em criar com o mesmo nome. Aí ficou bugado também. Aí eu falei, quer saber? Como eu só tenho pouco projeto, eu vou criar um projeto novo do zero e pedir pra ele gerar. Aí ele gerou, beleza. Mas aí veio a questão, né? Eu falei, e Então, aí? mas ele deve estar gerando, só que na hora que você puxa o agente A, ele puxa aquele Histories. Quando você vai gerar o agente B, ele vai naquele Histories também. Por causa do nome, sempre o mesmo nome. Uhum. Sim, sim. Mas agora eu vou fazer isso. Eu vou botar outro Ah, nome e mudar também. é, uma coisa também que
Tipo assim, se for questão de confundir a memória, por exemplo, você tá com o mesmo número testando duas IAs diferentes, se ele tiver misturando, ele tá misturando a memória nessa situação também? Pois, provavelmente estava acontecido isso, que eu uso o Ah, mesmo número para todos os projetos, então. isso. Nesse caso, o que que você faz? Cada agente que você criar, você diferencia lá na key do Postgres. Então, abre lá a memória do seu agente de IA ali, Do agente ou do Postgres? o do Onde? agente mesmo, o Postgres do agente. O Postgres No do caso, agente? é a memória dele ali embaixo, ó, memory. Isso. Ali, ó, você viu que nesse fluxo eu coloquei tracinho calendar, porque é o agente de calendário. Quando você criar um outro, você coloca Ah, tracinho outra coisa, entendeu? Para fazer essa diferenciação. show, beleza. Já são duas dicas importantes. E a outra questão é tipo, eu vi um comentário de um colega que tem aquela diferenciação que a gente faz no status, né? IA, humano, Sim. mas só que ele falou que ele faz uma outra diferenciação, que ele coloca pessoal. Aí eu pensei no meu caso, porque assim, eu pensei o seguinte, deixar a IA ativa, e quando já for um cliente meu, utilizar a pessoal, para tipo, ele não ficar mandando uma mensagem inicial como se fosse um lead de novo. Aí eu queria saber como. Você sabe como é que eu faço isso e tal? Eu criei uma tabela nova, puxa, eu achei interessante essa abordagem dele. Calma, no caso, tipo assim, saber se já é um lead antigo. Ele falava, tipo, já é cliente meu. Então, assim, aí no caso ele categorizou como pessoal. Aí você, tipo, já é cliente e tal, já tá na minha lista de contatos, não Ah, precisa. é, entendi. Aí nesse caso você. Acho que ele fez o caso de a IA não atender essas pessoas também, né? Ou se já é cliente, a IA tratar de um jeito diferente. Sim, isso. Isso aí Ou não você gerar, não precisa. atendeu. Deixar que eu Aham, mesmo não atenda. gerar. Isso. Para isso, você tem que cadastrar todos os seus contatos no Supabase. Não precisa ser outra tabela, é criar a mesma. Aí você, no status, você diferencia a pessoa Eu crio ou uma. Peraí, eu em crio uma vez do outra status, tabela. uma outra coluna. Em vez do Ah, status de IA, você pode criar uma outra coluna de cliente antigo, por exemplo. Cliente antigo, sim ou não? Aí você coloca sim. Aí a IA, sabendo que é um cliente antigo, você consegue fazer com que ela se comporte de uma maneira diferente. E como? Jogando a coluna lá no prompt. Então, se for um cliente antigo, você fala isso aqui. Se não, segue o roteiro normal. Isso aí eu faço para leads que já são cadastrados em algumas IAs. sim, mas aí eu tenho Então, que caso colocar a tenha informação, tag, né? você precisa colocar essa informação em algum lugar. Mas é aquela, se você pretende que a IA atenda essas pessoas também, então você não vai usar a coluna status, você vai ter que criar uma outra coluna para fazer essa identificação. Sim. Mas se você não quer que a IA atenda, aí você pode usar na própria coluna de status e tirar esse IA e colocar o nome que você quiser para você identificar. Porque Aí fica qualquer humano. coisa Aí foi isso que eu pensei, a princípio só eu atender. fica humano. É, exatamente, vai ficar humano, entendeu? Qualquer coisa que você colocar aí que não seja IA, a IA não vai atender. Aqui tá programado para só a IA, só quando for a IA que vai executar. Aí, tipo, essa é a Isso. ideia. Se eu colocar Aham. o pessoal, no caso aqui, aí já muda. A IA não vai. Exatamente, ela já não vai falar nada. Beleza, é isso. Fechou. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pode falar aí, Sabrina. Tá, pode falar, Luiz, então. Opa, tava falando aqui, tava mutado. Montada? É, Já ia perguntar já. foi até legal, Sabrina, deixar eu ir agora, porque o meu veio um pouquinho de encontro com a dúvida do Joacir. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque assim, eu tô fazendo Uhum. um agente pessoal dos mais loucos. Você sabe, né, Gabriel? Dos mais loucos. Aí, o que que acontece, né? Como eu ainda não criei no Supabase um banco de dados para ele guardar algumas coisas que eu quero que ele guarde, eu estou dividindo a memória, né? Então tô utilizando a mesma memória. Aí eu queria entender, é mais viável eu utilizar essa memória aqui geral ou eu utilizar
uma memória individual para cada agente, porque eu vou ter agente aqui que vai me ajudar na minha organização, eu vou ter agente que vai fazer alguns registros diários, eu vou ter um agente que vai fazer a agenda, vai registrar minhas atividades Uhum. físicas, eu vou ter um agente que vai registrar minha alimentação. Então, assim, apesar deles terem que dividir um pouco da mesma, a mesma memória, eu acredito que cada um vai ter que ter uma memória individual. Aí eu queria entender o que que seria mais Isso vai depender. certo. Vai depender do porquê da situação. Por exemplo, um caso de subagente que eu já elaborei com o mentorado foi um agente de score. Então, esse agente, durante a conversa, ele era acionado. Então, a IA fazia uma pergunta, a IA de atendimento fazia uma pergunta. Quando o lead respondia, ela chamava o agente de score para ir montando o score do lead ao vivo. Então, quando tinha alguma objeção, alguma coisa no meio da conversa ali, o agente de score indicava para a IA principal qual é o próximo passo que ele tinha que tomar, de acordo com a quebra de objeção do lead, análise de sentimento. Então, nesse caso desse subagente, falei para ele deixar a mesma memória da conversa, porque o agente vai precisar saber o que está sendo conversado ali para conseguir seguir com o objetivo dele, que é Perfeito. entender o sentimento do lead e gerar um score, uma pontuação do cliente. Se o seu agente por exemplo, esse agente ali que vai organizar de organização, ou o agente de registro diário, beleza. Se ele vai receber um comando da IA principal, ele não precisa ter a mesma memória de conversa com o lead. Porque, por exemplo, quando esse agente de registro diário for chamado, provavelmente o que que vai acontecer? A IA principal vai falar tal coisa. E ele vai fazer conforme na IA principal. Ele não precisa saber da conversa do cliente para conseguir cumprir o objetivo dele. Então, assim, já te respondendo, como você sabe se é bom ou não ter a memória do lead? Tipo, no caso, a mesma memória geral, né? Caso você vai ver se a IA precisa ou não. Então, tipo assim, para ela fazer a função dela, seria interessante ela ter o contexto da conversa? Sim. Então você atribui a mesma memória. Se não, você deixa uma memória separada para ela mesma fazer. Eu não consigo colocar duas memórias, né? Não, não consegue. Aí Hum. nesse caso, se você quisesse, Por exemplo, aqui, ó. por exemplo, aí Eu- você teria que fazer uma coisa diferente. Você teria que colocar o supabase de histórico de conversa. certo. Aí no prompt do subagente você deixaria lá Entendi, para ele o tempo puxar todo. quando ele entendesse. Mas nesse caso aqui É. eu acho que não é o que nós estamos falando. Não faz sentido eu ter memória compartilhada porque eu não quero que esse aqui, ó, o Atom, ele seja o cara que vai trazer. Ele vai ser só o orquestrador. Ele vai ser só o cara que vai encaminhar. Ele vai falar, ó, esse assunto que o Luiz está questionando aqui é sobre assunto A. Então eu vou mandar para esse agente. Aí esse agente precisa ter um contexto e mesmo assim eu vou fazer os registros das Aham. memórias individuais também para ele ter mais, porque aqui eu vou colocar um tipo 20, né, interações, mas eu quero que ele saiba sempre de todo o contexto. Então acho que é isso mesmo, é uma memória individual para cada agente. Aqui o orquestrador só distribuindo, né, sendo o jogador do meio de campo, distribuindo a bola, Sim. e aí cada um tendo a sua autonomia aqui dos assuntos individuais. É isso aí mesmo. Show. Sim. Valeu. Projetinho grande, hein? Ah, cara, tem umas loucuras aqui, Gabriel. Ó, como que tá, bicho. E, te- Virou um ninho. Ele quer automatizar a vida. Não, Pois é. o objetivo é esse mesmo, pô. É ter um agente aqui que faça tudo e que distribua tudo de uma forma simples. Eu até coloquei isso aqui, ó. Só compartilhando um pouquinho da minha ideia louca, do meu Frankenstein. Uhum. Eu coloquei até aqui, ó. Licença, Porque, não é melhor colocar uma tool chamando um Subworkflow para ficar mais organizado? cara, eu acho que depois o Gabriel vai explicar um pouco melhor, mas eu acho que aqui acho que faz um pouco mais de sentido. Porque dessa forma. Eu acho que a gente tem menos controle, a gente precisa de menos detalhe de informação que a gente precisa passar para o agente. Como no meu caso é como se fosse, aqui na verdade, todos esses agentes, eles vão ser bem completos. Então, se eu fosse fazer uma coisa mais, se não tivesse essa função aqui, provavelmente eu teria que fazer um fluxo para cada agente. E a ideia aqui é ter um fluxo
que aí ele vai controlar controlar todos esses subfluxos. Então, a questão de usar um subworkflow aqui no meu modo de ver, ou usar uma tool de agente, é a facilidade da gente ter que só colocar alguma coisa simples aqui para o agente principal e ele fazer a distribuição. Acho que o Gabriel vai complementar É depois aí que com a nesse, informação. sim, uhum. É que nesse caso aqui do Luiz, tipo assim, esse agente Atom ali, ó, é literalmente ali, ó. Tipo assim, ó, agentes ativos, por exemplo, ele tem um agente para cada coisa. Se a pessoa falar de tal assunto, ele chama outro agente. O agente principal não vai fazer nada sozinho. Ele não vai trabalhar sozinho em momento algum. Isso aí. Ele só vai redirecionar. É tipo, o atendente. Ah, tá, você precisa de tal coisa. Eu vou chamar esse cara aqui que sabe. Então, é mais fácil fazer por uma tool, por um agente de tool, do que Subworkflow, porque no Subworkflow você precisa ter o roteiro muito definido, mapeado do que você quer fazer. E se fosse para colocar um agente de IA no Subworkflow, é mais fácil usar a tool do agente direto, que é menos trabalhoso. Entendi. Aí você só trabalha em Entendi. cima do prompt nisso. Só para complementar Aí o Gabriel aqui, e finalizar. rapidinho, o Gabriel Tá. comentou das memórias threads ali também, mas ia ser o mesmo resultado, Gabriel. Tipo, não ia fazer diferença nesse caso do cenário dele, não. Tipo assim, é mais fácil ele realmente separar só a memória de cada agente mesmo. E por que também que eu estou usando esse formato? Porque se a gente usasse o Subworkflow, eu teria que dar muitos detalhes do que ele precisaria de informação. Tipo, o agente Isso. de agenda. Então, o que ele precisa? Data inicial, data final, nome, telefone, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí que nesse formato, como eu quero algo mais dinâmico e plug and play, aí eu só coloco aqui e o agente se vira para fazer a distribuição. Não sei se eu consegui explicar, passar a ideia. Sim, sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas, mas era isso daí É mesmo, isso Gabriel. mesmo. Show de bola. Precisava dar uma Uhum. alinhada nessa questão aí da memória compartilhada. Valeu. Fechou. Pode falar aí, Sabrina, agora. Oi, bom dia. Ó, Bom eu vou dia. trabalhar um pouquinho, daqui a pouco. Eu posso compartilhar a tela? Enquanto isso, você vai lá brincar, Pode, você tá vai liberado aqui já. assistir, vai se divertir. Daqui a pouco a gente brinca, daqui a pouco a gente almoça, tá? Combinado? O que você tá assistindo? Pronto. Leva seus Eu ainda brinquedos tô pra lá. mexendo no prompt para ela fazer o que a gente tinha conversado na sexta, mas aí eu queria só para você me ajudar a ver se tá indo certo. Esse daqui é Uhum. o fluxo que dispara. Aí eu queria saber, tá? Aí esse é o fluxo que dispara, aí ele tá separado do fluxo que recebe a informação, e daí aqui eu coloquei o to update que você falou. Aí ficaria Uhum. assim mesmo, né? De. Isso. Uhum. Peraí, deixa eu tirar aqui que tá selecionado. Ele passar a informação ali, você preenche na hora com o link e tal. Isso. Aí quando eu escolhi o update, apareceu as colunas. Aí como não tem Aham. mensagem vindo, aí eu não coloquei nada. Mas aqui eu preciso deixar só o que ela precisa atualizar, que seria os O- links, né? Do Google Negócio E e Start exa- Mensagem. O resto eu posso apagar aqui, né? pode, uhum, pode tirar. Aí você só vai arrastar do fluxo o telefone, né? Para Aham. ela atualizar a linha correta. E o resto você pode tirar tudo. Aí quando você for colocar, você clica naquele botão lá daquela estrelinha, né? Que é para ir a preencher a informação. Então, Essa por daqui, exemplo, né? isso, aham. Aí o único que você não vai deixar marcado é o telefone, que você vai arrastar a variável do fluxo mesmo. Mas aí o resto você deixa marcado para IA Assim. fazer. E Aham. você adiciona também uma descrição para ela certinho do que ela tem que preencher nessas informações. Isso, é isso que eu tô fazendo agora, que é o prompt que vai aqui dentro, né? Aí eu Uhum. tô ajeitando ele para ela fazer isso. Aí no caso eu vi que aqui dentro tem uma parte que você fala para ela puxar a tour e você dá o nome da tour para ela. Hum. Ali, ó, no passo 3 em cima, eu acho. Criar eventos. Esse é um também, né, que você fala. Aí eu tenho que fazer algo nesse sentido, né? E esse nome aqui seria o nome que tá aqui fora, aqui, né?
No caso é o nome da tool aqui mesmo, dentro. é. Isso. Daqui. Aí você consegue. Isso. Aí você consegue renomear esse nome aí. Ah, Você tá. só Aí eu entrando na renomeio, tool. coloco exatamente Isso. do jeito que você colocou lá para ela puxar essa. E depois que ela puxar essa, ela puxa a outra que seria. Cadê? Essa daqui, né? Isso, exatamente. Aham. Aí Aí os, vai os esse nomes que nome? você escolher. Não, aí vai o nome que você colocar lá. Aí pra ela chamar esse aí é assim, ó. Vai lá no fluxo principal. Para ela chamar aquele subworkflow, você tem que adicionar uma nova tool ali. Aqui? Que vai ser, aí você vai ser aquele ali, ó, Call in Between Workflow, tá vendo? O primeiro que Calma. Essa aparece ali. aqui? Isso, aham. Aí o que que você vai fazer? Ali no workflow que tá o último botãozinho para você escolher, você vai escolher aquele fluxo. E no seu caso vai ser BDR atualização, né? Alguma coisa assim. É, informações do lead. Isso. Pronto. Aí você tá chamando aquele fluxo lá. Esse Só aqui que aí não, você. Não, não aí, mexe aí você mais não em precisa nada, mexer em né? nada. Você consegue renomear ali em cima. Ó. Ali em cima apareceu call, BDR e tudo mais. Uhum. Isso. Você consegue colocar, por exemplo, o nome que você quiser para essa tool. Aí o nome que você colocar na tool é o nome que você tem que orientar no prompt para ela chamar só. Ah, entendi. Aí, Entendi. Aí entendeu? ele que vai puxar o outro Isso, fluxo, exatamente, né? aquele fluxo. Isso. Aí só um detalhe. Esse workflow aí, vai lá nele, desse de atualização, que é o do scrapping no caso, né? Ah, aqui. Cadê? Que ele faz o Aqui. scrap. Isso, esse aí. A única informação que você precisa é passar o número de telefone. Então, o que que você tem que fazer? Você vai abrir ali aquele primeiro node ali e vai criar uma variável. Em vez de acertar todas as datas, você vai usar a primeira opção ali. Aí você clica em adicionar e escreve telefone. É só isso que Mas você vai precisar para conseguir fazer. é para escrever o telefone mesmo ou vai aparecer para eu puxar alguma coisa? Você vai criar a variável telefone e vai aparecer lá naquela tool quando você criar aí. Por exemplo, escreve telefone. Só escreve a palavra telefone mesmo. Isso. Aí fecha aí e clica em salvar o fluxo. A partir do momento que você salva, agora você vai lá no seu principal, lá onde estava a tool lá, abre essa tool de novo agora. Apareceu ali, tá vendo? Ah, Aí, entendi. igual a outra do Sheets, você vai arrastar a variável do telefone. Ah, Porque tá. para você conseguir fazer o trabalho lá, você precisa do telefone da pessoa para puxar a linha dela. Entendi. Agora foi. Tá, então ele vai Uhum. aparecer aqui, eu vou puxar para cá, aí eu consigo renomear aqui para também jogar Isso, dentro do prompt com essa daqui também renomeada, né? Aí isso, eu falo exatamente. primeiro desse, para depois falar desse, no caso, né? Porque primeiro ela, ó, você Isso, precisa atualizar no tal para poder jogar, atualiza aqui e para exatamente. poder fazer isso funcionar. E não é interessante, Uhum. no caso, eu deixar esse daqui, já que ele tem esse aqui de diferente, esse aqui dentro, junto com esse aqui, não? Não Não, porque né? o fluxo de disparo, ele funciona diferente. Ele tem um gatilho de tempo. Então, de tempo em tempo, você vai ativar ele ali. Tá. Uma outra, Agora, aquele outro funciona só quando a gente chamar só que ele quando a vai gente mudar. chama. Uma outra Isso. pergunta é porque nesse daqui, ó, eu não sei se ainda faria sentido Ah, ter essa variável, aí por consequência eu ter esse outro. deixa eu ver. Abre aí, deixa eu ver essas variáveis do Easy que se Essa aqui? definiu. Não, é É isso aí. aquela que Como eu você só tá. tinha. Não, não precisa. Você só tá disparando. Mas é aquela, você pode deixar aí que não vai interferir em nada no seu fluxo. Caso você Não queira usar atrasa nada, futuramente. não. Não, não vai. Isso aí é menos de um segundo para processar esse node. É milissegundo. Então, É, tipo assim, vai passar a batida. então, é porque não Não é tá usado usando, em né? outro lugar, não é? E tipo, ele vai Uhum, terminar aqui, o outro fluxo vai puxar de outra forma, e lá no outro fluxo ela já tem. Aí eu fiquei nessa aham. dúvida. Não, mas você pode deixar que, tipo assim, vai ser em milissegundos passar por esse node, não vai atrapalhar em nada. E é bom que você deixe aí, porque caso você queira, já tá aí, sabe? Você não vai precisar reconstruir, vai que você quer usar isso aí futuramente em algum momento. Tá, lembra que eu gravei você falando, né? Só que em algum momento do vídeo você fala sobre como lá no começo vai ter um cheats.
update, eu não lembro qual que você falou. Só que aí no começo aonde que teria que ter um cheats? É nesse começo aqui ou ou no começo desse daqui? Esse Não, aqui é mesmo. do principal mesmo. Então Isso, aqui aí tem que ter você um cheats, né? tem que ter também, porque você vai passar os campos desses cheats aí lá pro prompt do seu agente principal. Porque a lógica dele acionar a tool de atualizar ou a tool de fazer o scrapping é porque ele vai ver primeiro, que você tinha me explicado. Ele vai ver por Isso. conta se a pessoa tem ou não. Aí, se ele não tiver, vai fazer aquilo lá. Ah, eu vi aqui no sistema que você ainda não tem. Tipo assim, não encontrei sua empresa, enfim, aquele negócio lá que você tinha comentado. Aí no caso eu coloco ele aqui em qualquer lugar que serve? Você pode colocar depois do variáveis globais. É o melhor local para você Aqui, ter né? aí, que não vai atrapalhar o code ali nem as outras lógicas. Tá. Aí Aí você é pode colocar o cheats. Qual o cheats que get, coloca aqui? o get row. É o mesmo que você tem no Subworkflow lá. Isso, esse aí, aham. Get rows. Aí você coloca no filtro o número de telefone de quem que você quer puxar. Adicionar filtro, aí o telefone tem que ser o mesmo telefone que vai estar no variáveis globais. Tá. O telefone que eu puxar aqui não precisa ser sempre aquele que tá formatado, não, né? É bom ser, tem que ser, Então eu vou porque puxar o que aparece desse na aqui, né? verdade é porque assim, o número que tem aí, o número que você puxar tem que ser o número que tá na planilha. Então, tipo assim, por isso que eu fiz um código para formatar no fluxo de disparo e também fiz um código para formatar no fluxo principal. Por quê? Você só vai adicionar no Supabase quem responder. Beleza. Isso. Mas é interessante que o número que te mandar mensagem, no caso, o número que responder, seja o mesmo número da planilha, e vai ser no caso, porque ele vai passar por esse código que vai formatar igual. Tipo assim, é porque o número. É que na verdade é o seguinte, agora que eu pensei em outro detalhe. A sua lógica de usar os cheats também aí, o número que você tem na planilha tem que ser o número que você vai buscar aí nesse fluxo principal. Então, o que que você vai ter que fazer agora que eu pensei nisso? Quando você disparar, você vai fazer o seguinte agora, vai lá no seu fluxo de disparo. Quando você dispara, você está atualizando lá a galera, né? Falando que já Uhum, foi isso aí. uhum. Faz o seguinte, eu tenho um código ali que formata o telefone já. Então, o que que você vai fazer? Quando você disparar, você vai atualizar o telefone também dessas pessoas. Então o Você vai telefone precisar. delas dentro da planilha vai ficar no formato certo já. Isso, você tem que fazer isso, senão vai estragar toda a sua lógica lá. Então, como é que você faz? Você só abre esses cheats aí, seu vai ser facinho. Abriu esses cheats, você vai colocar mais um campo ali. Esses são os Eu campos posso que você apagar vai esse, atualizar. né? Caraca, é. Já vi um detalhe também. Nossa. Você vai ter que atualizar antes, porque ó, fecha aí, deixa eu entender agora o que que aconteceu aí, ó. Tá. Tá, beleza, ó. O que acontece? Vamos simular uma execução. Você executou um lead aí. Pá. Ele vai passar primeiro no Sheets e vai buscar ele. Uhum, Depois ele vai passar no code de formatar telefone. Tá vendo? Hum, Formato uhum. telefone. Isso. O daqui a número dele pouco, vai mudar. tá? Não vai ficar mais igual na planilha. Depois você vai Você tá atualizar assistindo? a pessoa lá depois que faz o disparo. Só que aí, o que que tá acontecendo? Você tá pedindo, abre ali esses sheets. Esse Você tá aqui? pedindo pra, você tá pedindo pra atualizar quem? O telefone formatado. Ah, não, você tá pedindo o telefone original. Ah, tá. Então a lógica que eu fiz. Deus, agora eu assustei. A lógica que eu fiz estava certa. Então o que que você vai fazer? Só que tem um ponto agora, deixa eu ver se você consegue. Tenta adicionar outra coluna telefone ali, embaixo. Que você diz? Você não consegue mesmo. Hum, É porque eu queria que você atualizasse o telefone, mas se você tá usando o telefone para atualizar como base, você não consegue mudar ele.
Só se você usasse outro campo para atualizar o lead, sem seu telefone. Tipo e-mail, alguma coisa assim, sabe? O e-mail é individual também, né? Porque o nome às vezes pode ser o mesmo. É, o e-mail vai ser sempre individual, mas se você tiver o e-mail, vai dar melhor, porque como você precisa receber aquele. Ou, melhor, mais fácil, cria uma nova coluna que se chama telefone formatado. Pronto. Mais fácil. No Sheets, né? No Sheet, você vai criar uma coluna chamada telefone formatado. Aí lá no fluxo principal, você vai buscar pela coluna telefone formatado, em vez de ser pela coluna telefone. Pronto, isso aí vai resolver já. Aí, Formatado. lá no Sheets do disparo, você adiciona uma nova coluna aí, que vai ser. Clica lá em atualizar primeiro, lá em cima. Isso. Aí você vai adicionar a coluna telefone formatado aí. Isso. Aí você copia aquela variável de cima lá. Só copia ela, dá um Ctrl V ali embaixo, no telefone formatado. Apaga. Muda pra expressão. Apaga esse original aí, vai apagando devagarzinho o original. Apaga até o underline ali. Apaga também. Apaga o E e digita E de novo. Aí não apareceu as variáveis. Mas tem que ver qual que é a variável do. Abre o HTTP que vai estar lá a variável que você precisa do telefone original. O, Fecha aí o- e abre o HTTP. Qualquer um dos HTTP que está enviando o texto. Isso. Aí pega a variável do number lá. Variável de quê? Do número de telefone ali. Esse aqui? Melhor, abre o variáveis 2 agora. Abre o variáveis 2. Isso. A gente quer o telefone formatado. Ih, pronto, pega essa primeira variável aí, o telefone formatado. É isso que a gente quer. Essa, exatamente. Aí a gente vai colar lá no Sheets. Isso. No telefone Aqui. formatado. Boa. Aí, lá no seu Sheets, lá do fluxo principal agora, você vai, na hora que dá um get ali, você vai buscar a pessoa pelo telefone formatado e não pelo telefone. Perfeito. Agora vai conseguir achar a pessoa E aqui certinho. eu jogo quando aparecer, né? Exatamente, aham. Tá. Então aí ele vai conseguir ver quem tem e quem não tem. E vai Uhum. e ativar o resto, né? Isso, Era exatamente. isso que faltava? Acredito que era isso só, viu? O resto já tá bem estruturado certinho. Aí você vai ter que fazer um teste pra ver se não ficou nenhum pontinho faltando. Tá. Eu vou terminar o prompt dela e fazer isso. Obrigada, Uhum. Gabriel. Fechou. Deixa eu só ver aqui o chat rapidinho. Eu acho que vai ser o Neo na sequência mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Gabriel falou, memória Trees fica gravado no OpenAI. No caso o Trees, ele é exclusivo dos assistentes. Tipo assim, é só o assistente GPT lá da OpenAI que você tem acesso a esses trees. Então, se você usar, em vez de um agente de IA no N8N, em vez de um node de agente, você usar um node de assistente, é ali que você vai usar esses trees como referência. Preciso de ajuda no template. Tá, eu tô vendo aqui a sequência. Neo. Vamos ver. Mas para usar a memória do Trees é uma coisa bem simples, bem complicada. E vi isso quando não usamos LinkedIn requisição direto para OpenAI, que atualmente não tem. Ah, tá. Ah, tá. Mas Trees exclusivamente, no caso, é mais difícil realmente, igual o Luiz comentou, fazer por Trees, porque você tem que estar relacionado com um assistente, porque um agente de IA você não vai ter acesso a esse dado diretamente. Mas Trees é basicamente o quê? A chave ID. Então, tipo assim, é o ID da conversa, é a mesma lógica que serve. É o ID daquela conversa que você tá tendo. É mais fácil você fazer pelo agente de IA mesmo, com a memória, o post e tal. Pode falar aí, Léo. Ô, Nel. Tava aí, né? Fala, Gabriel, beleza? É Tá Nel me mesmo? ouvindo?
Neo, né? É, Tô ouvindo. Neumar. É Neumar, mas eu coloco como Neumar? Neu, Ah, que Neo. simplifica. Ah, beleza, Neo. Então é Neo. Beleza? Pode falar aí. Cara, vamos lá então. Minha Uhum. dúvida é o seguinte: eu tô aqui com um cliente de imobiliária e eu acabei pegando aquele teu sistema de multi-agentes que você postou lá em junho, julho. Não sei se está funcionando, se está ativo ainda em algum dos teus Uhum. projetos. Mas aí eu tenho uma dúvida que é a seguinte, cara. Vou compartilhar a tela aqui. Pode compartilhar aí. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, tela 2. Tá, vamos aqui. Tá, aqui eu já coloquei as credenciais. Eu já tenho as credenciais aqui, para Base. Ó, tenho aqui já. No caso é só, eu só dei um clicar aqui, no caso já puxou as tabelas, né? Criei conforme tu coloca ali, né? Nas tabelas leads, não sei se tu se recorda, created underline IT, nome, telefone, status e chat ID. Conforme o vídeo que tu ensinou aqui, no caso. Deixa eu voltar. Aqui as tabelas. Deixa eu ver. Tem uma HTTPS, acho que é aqui. Lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, ó, disparador de mensagem. Esse daqui. O que eu coloco aqui no caso? Não tem que ser da Evolution, no caso? Da minha? Isso, da Evolution. Tá, daí eu pego da onde aqui? Eu tô fazendo um teste pelo meu outro número, tá? Um pessoal mesmo. Peguei aqui, já coloquei, escaneei o QR Code da minha. Eu pego aonde? Pego da URL mesmo aqui em cima ou pego de outra aba? Da URL mesmo. Da URL mesmo? Inteira? Primeiro você vai pegar teu host. Até aqui? Uhum. Aí você Gabriel, coloca... Gabriel, tá dando um eco aí. Eu não sei se será que é do Neo? Será que é o meu? É Não sei quando, se tá dando é quando eco. o Gabriel fala. Estranho. Aqui pra mim tá normal. Deixa eu ver. Tá. Compartilha a tela inteira. Em vez Tá inteira. do... Ela tá inteira. Mas você vai compartilhar na janela. Ah, tá. No caso aqui. Isso aqui eu posso excluir, né? Não, é que ele só tá repetindo o som, mas tá de boa. Tá. Host e onde que eu pego a outra Isso. parte? A outra parte vai ser o seguinte, eu vou mandar aqui no chat. Tá. Isso aqui, ó. Mandei. Beleza. Ok. Sai aqui. Depois eu mostro pra você onde é que é isso aí. Certo. Show. Aí no final, depois do barra, ainda não é URL. Aonde? Não, isso aí. Depois Aqui no do caso? barra tem mais informação. Isso. Ah, tá, beleza. Qual que Você seria? vai colocar o nome da sua instância lá no Evolution. No seu caso vai ser teste ali, ó. Teste. Aqui, né? Isso, é o nome. Isso, exatamente. Ah, legal. Aí você só apaga que tem um enter ali embaixo. Não deixa nem espaço vazio em branco. Aonde? Aqui? Aí. Isso. Certo. Show, beleza. Aqui em credencial eu coloco alguma coisa ou não coloco nada? Você clica aí, vai criar uma nova. Create. Name você coloca API, tudo minúsculo. E no value você vai colocar o Evolution. Que tá embaixo do nome ali. Isso. É isso aí. Vai dar um salvar. Show. Fecha. Fala pra baixo, deixa eu ver. Já tá conectado. Conectou já. O resto é certinho, vai ser isso mesmo. Tá, beleza. Ajustar isso. Tá, show, Redis. Cara, uma dúvida. Por exemplo, aqui tu colocou em multi-agentes. Se eu quiser excluir isso daqui que eu não utilizo, eu posso excluir normal? Porque ele só tem agente imobiliário mesmo. Tá, posso dar um tirar normal. Isso. Aí nesse template, ele só vai funcionar assim. A lógica de multi-agente, ele depende daquele agente lá embaixo. Desse daqui, né? Esse daí do OpenAI.
Então, tipo assim, conforme ele for atribuir a categoria aí nessa sua vez, ele vai jogar lá no T-Switch. Então, por exemplo, se você excluiu lá os agentes, mas se ele Ok. categorizar em algum que não existe, ele vai travar o fluxo. Entendi. Mas aí eu vou te passar uma dica aqui, eu vou compartilhar minha tela para você ver se faz sentido para você. Beleza, Aí você beleza. pode fazer um teste aí. Tá bom, então. Vou parar de compartilhar aqui. Uhum. Parei. Deixa eu ver aqui, compartilhar agora. Era só tela mesmo, tá dando um eco aqui o retorno. Mas aí, primeiro, só explicando rápido, o que eu fiz para você configurar ali no Evolution, depois eu vou te mostrar um exemplo de um cliente aqui para você ver. Porque igual você perguntou, né, se estava ativo ainda algum projeto. Hoje em dia, Beleza. esse modelo de multi-agentes, eu não utilizo ele mais para projeto de cliente. Na época, Perfeito. surgiu ali a demanda, eu falei, cara, vou ter que ver um jeito de fazer, e eu fiz assim. Mas, tipo, Aham. junho pra cá mudou bastante coisinha já. Aí eu vou te Beleza. mostrar depois como é que eu faço hoje em dia. Que eu tinha até Ok. comentado aqui pra alguém, deixa eu ver. Eu acho que pro Douglas eu tinha comentado aqui, ó. Eu fiz um comentário falando como que eu utilizo hoje em dia, basicamente. Eu deixei os print aqui também, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas no Show. Evolution, eu falei pra você pegar o host aqui e depois do host tinha uma informação. Essa informação eu peguei aqui na documentação, ó. Aqui no canto esquerdo tem a documentação do Evolution. Você Beleza. mudou para cá, colocou em API e mudou para V2, você vai ter todos os campos que você precisa configurar nesses HTTP. Ok. Aí onde que eu fui? Aqui em Send Plain Text, ó, Send Message, texto. Uhum. Então aqui ele fala para mim o que eu preciso aqui na minha URL, ó. Na URL ele fala o que eu preciso. O server URL, que no caso é o que você copiou lá até o host, que é o seu server URL. Depois, por padrão, fica escrito, ó, message send text, que foi o que você colocou lá, que eu falei para você colocar. E no Beleza. final, instance, que é o nome da instância, tá vendo? Ok. Essa é a configuração que eu fiz contigo. Aí no Legal. último, API key por quê? Porque no header, que é a autorização, ó, tá aqui um Hzinho, ó, header, tá escrito aqui, ó, header. Ele pede para você escrever API key e depois o valor da API, que é o que eu fiz você copiar aqui. Só Ok. isso, na configuraçãozinha, tudo na documentação. Aí se Show. fosse um vídeo, um áudio, seria send media em vez de send text, tá vendo? Aí Show. os campos lá embaixo é diferente. No texto é o que você precisa? Text e number. Agora para um vídeo, o que você precisaria? Number, media type, mime type, caption, media, tá vendo? São coisas diferentes. Mas só para você entender assim que da onde veio da documentação. Ah, legal. Vou poder. Agora, no deixa eu abrir outro aqui, porque eu tô precisando conectar credencial. Mas, basicamente, o roteiro hoje que a gente segue é de multi-prompt para um agente de IA. Eu vou chamar assim, que é o quê? Hoje a gente tem, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou mudar esse fluxo aqui, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos. Que no caso, convertendo para o modelo antigo, seriam 7 agentes de IA no modelo de multi-agente. Tanto que o projeto desse cara aqui, como é um cliente que a gente pegou por último na Mavend para fazer, o projeto original dele, eu vou mostrar o fluxo do outro desenvolvedor que fez. Ele fez com multi-agente ainda. Ele fez, cadê? Aqui, ó. Esse era o fluxo antigo desse rapaz aqui, com multi-agentes, tá vendo? Vários agentes com várias situações diferentes, igual a proposta que eu fiz no meu ali, que você compartilhou a tela, que é o de multi-agentes. Só Legal. que isso aqui dá um trabalho da pega e a margem de erro para dar alguma coisa errada é muito grande, porque se você não tiver muito bem mapeado o que você está fazendo no fluxo, vai passar para o agente errado. Então, o que a gente fez? Resumindo de maneira bem bruta aqui, a gente tem vários documentos, cada documento é uma situação, cada documento é um roteiro ou um prompt diferente, e a gente fala para IA simplesmente assim, nessa parte aqui, ó. Para seguir o script com clareza, você deve consultar a tool do Google Docs que está com o nome do produto jurídico. Ponto. Então, se, por exemplo, aqui, aí é o que eu comentei ali pro Douglas. Então, por exemplo, é esse aqui que eu abri para vocês verem ali.
eu tenho a IA aqui da advocacia. Caso o lead chegue mandando uma mensagem sobre auxílio acidente, ela vai chamar essa tool de docs aqui, ó. O que que tem dentro dessa tool de docs? Um prompt de agente de auxílio acidente. Então, o outro arquivo, auxílio doença, o que que tem aqui dentro? Um prompt de agente de auxílio doença. O que que tem nesses prompts? Qual que é a diferença? As perguntas que a IA faz. Então, em vez de eu deixar todas as demandas aqui, todas as condições dentro do prompt original, em vez de colocar um agente para cada tipo de situação, para cada produto jurídico, que era o que a Uhum. gente fazia anteriormente, a gente Uhum. começou a fazer por documentos. Então, a gente avisa, ó, o lead vai chegar com uma demanda e você vai acessar o documento que tem o nome desse produto jurídico que ele quer. Se for auxílio acidente aqui, BPC Loas aqui, auxílio doença, pensão por morte. Aí com isso ela segue, ela ativa a tool, ela ativando a tool, ela já vê todas as perguntas que ela tem que fazer, faz todas as perguntas e depois parte para o agendamento. Então, no seu caso, como você. São dois agentes, né, que você comentou, que seriam para ela, para cliente. Isso, isso daí. Então, como se só são dois agentes, para você funcionaria até legal, tipo assim, você fazer isso aqui também. Se for tal coisa. É o seu que é de uma imobiliária, advocacia? Ou era outra pessoa? É imobiliária. Não sei se era o É caso. imobiliária mesmo. Imobiliária? É, Ah, tá. imobiliária. Acho que é no caso do William aqui que ele falou que a cliente dele tem uma advocacia. Aqui, ela tem um escritório de advocacia e um escritório de imobiliária. Então, assim, você só realmente tendo duas saídas aqui de documento, você tendo dois docs ali fazendo um roteiro para cada um, e você passando essa Uhum. orientação para o agente. Ou no seu caso, é até mais simples. Eu não sei se é muito discrepante o atendimento dos dois cenários. Se não for tão discrepante assim, se não for tão distante, você pode até deixar no mesmo prompt, testar. Mas se for uma coisa que vai mudar muito, aí você testa nesse estilo de roteiro aqui. Depois a gente vai soltar um vídeo na comunidade explicando esse modelo, porque a gente estava validando ainda com muitos clientes, só que tem dado muito certo. Tem trago bastante resultado bom. Legal, legal. Cara, então, eu trabalho como uma agência, na verdade, assim, o meu feeling de mercado vem aqui, do marketing digital. Então, eu estou entrando para o mercado de automação agora, esse ano, 2025, né? Uhum. Então, eu tenho bastante que know-how na parte de marketing, tráfego pago, funil de vendas, copy, etc. Então, o que realmente estava faltando para agregar ainda mais valor era justamente essa parte de automatizar com inteligência artificial, né? Então, é um produto que eu já ofereço para o meu cliente que eu posso cobrar facilmente uma recorrência aí de 8, 10 mil reais por mês, Sim, que sim. agrega mais Não, com valor. Então, assim, certeza. Agrega muito valor. Aham. pô, demais, cara, porque daí tu pega o final da sofisticação da empresa com o meio, né? Porque não adianta de nada você fazer marketing sendo que tu não tem o operacional bem feito, um entregável bem feito ali para o tráfego da empresa, no caso o marketing, né? Mas o que eu quero te falar é Uhum. o seguinte, tá? Sem me delongar muito aqui, porque tem outras perguntas também de outras pessoas da comunidade. Aqui, por exemplo, qual que é a minha ideia para esse cliente? Cara, é uma cidade assim que é só local, eles não trabalham com público litoral, fazendas, eles trabalham só com local. E tem uma alta demanda, sabe? Eles têm uma empresa assim que tem bons anos de mercado. E para empresas do interior, eles procuram muito essa questão de tempo de mercado de empresa, né? Diferente de sites grandes aí. Uhum. E aí o que que acontece? Aqui o meu lead, até vou tirar essa dúvida com você, o meu lead ele vai entrar por onde? Ele vai entrar pela campanha de Pelo anúncio lá do anúncio. Ah, eu vou Meta te Ads. mostrar um exemplo bom, então. Ele vai entrar pelo Meta Ads e pelo Google Ads. No primeiro momento vai ser Meta Ads. Então aqui eu tenho que colocar um gatilho, né? Como que eu vou colocar lá no meu Uhum. anúncio, na minha campanha webhook lá dentro? Porque eu sei fazer isso pelo Themify e tal, com alguns scripts, né? Que eu coloco diretamente no anúncio. Uhum. Só que eu não sei como construir isso de uma forma vinda do N8N aqui, entendeu? Se eu gero aqui uma URL Aham. e coloco dentro do anúncio. Tá, no caso, tipo assim, como você tá usando o Evolution, você não vai ter acesso, você não vai ter dados de campanhas quando chegar a Entendi, mensagem ali. Como que entendi. você joga o lead para IA? Colocando o número na campanha. Ponto. Colocou o número lá no anúncio, a pessoa clica no botão que vai direto para o WhatsApp. Aí você Ok, joga as pessoas lá para IA conversar. entendi. Agora, como é que você faz para, por exemplo, o que que você pode fazer é o seguinte, só que eu vou te explicar aqui e vou te falar o cenário, porque, por exemplo, uma coisa que você pode ter um debate em um grupo ali esses dias.
O que você poderia fazer que ficaria legal é o quê? Identificar qual é o anúncio que a pessoa veio e jogar pro agente do anúncio, né? Isso. Esse seria o menor cenário. Ponto. Se você pretende Não, usar o não mesmo pode número deixar. de telefone, aí no seu caso ainda é interessante usar dois agentes, já que você vai trazer as pessoas de anúncio. Por Uhum. quê? Você identificando a pessoa, qual anúncio ela é, você consegue jogar para o agente certo. Perfeito. Só que o Evolution ele não traz o dado, o TM, ele não traz dados da meta, do anúncio, para você trabalhar em cima disso. Não traz headline, não traz nada. Então, como que você faria essa identificação? Por palavra-chave. Então, quando Per- você monta um anúncio, uma campanha direto para o WhatsApp, você tem um texto pronto, né, que a pessoa manda. Olá, Isso, tenho interesse em não sei o que, não sei o que. Aí eu vou te isso. mostrar aqui o que que eu fiz, para você entender o que que você faria também, em um outro Beleza. fluxo. Só que esse que eu vou mostrar não tem na comunidade. É Tá. um, é um caso de um cliente à parte aqui mesmo. Só Uhum. que, cadê? Deixa eu abrir um aqui, que é literalmente uma discussão que teve esses dias. Só que aí eu vou te mostrar dois cenários aqui. Mas, cadê? É o. Acho que é o Minivac mesmo. É esse aqui mesmo, ó. Aqui eu tô utilizando o multi-agente, igual eu comentei pra vocês. O modelo que eu passei na comunidade eu não uso, mas eu ainda uso multi-agentes para algumas situações. O que que eu fiz aqui? Esse webhook não é do Evolution, é da API oficial. Então, na API oficial, eu tenho os meus dados da UTM. Eu consigo ver qual que é a headline de qual anúncio que a pessoa veio. Eu tenho Gabriel, acesso a esses dados ali. Gabriel, Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. posso só, Oi. posso só fazer uma perguntinha aí, rapidinho, sobre esse assunto mesmo. Uhum. Nesse caso da API oficial, então eu venho com todos os dados para a gente poder fazer o rastreamento das campanhas, é igual você está mostrando aí, né? Ó. Isso aqui, ó. Vem aquela UTM, né? Digamos assim. Isso, é Ah, esse tá aí, aqui. é isso aí, ó. Uhum. Ele veio pra mim, ó. Facebook, WhatsApp Business, Sendo conversa oficial, ele conosco, vem, não tem campanha. problema algum, né? Em todas as Normalmente interações. ele vem. Quando você atribui o número do oficial, ele vem. Eu Mas eu acredito que sim, tá, Luiz? Mas depois eu vou confirmar. Só que entendi. aí, eu vou explicar, Nil, aqui o que que é o ponto. Aqui eu tenho a headline, eu tenho a campanha, então aqui eu consigo identificar. Só que o que Beleza. acontece? Nesse meu caso, eu tenho a minha campanha. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui, ó? Alguma não sei o que, Salinas. Pronto, essa é a minha palavra-chave que eu preciso para identificar para jogar pro agente. Uhum. Então, no meu headline veio o Salinas. Só que na minha mensagem também veio o Salinas, tá vendo? Ok. Então, essa é a mensagem padrão que o lead veio pro WhatsApp. Quero garantir agora meu desconto em Salinas. Perfeito, eu Ok. recebi na minha mensagem a palavra Salinas. O que que eu fiz? Quando eu vou criar o lead, eu criei uma coluna no Supabase, que é a coluna primeira mensagem. Nessa coluna primeira mensagem, eu salvo a mensagem inicial do meu lead. Então eu pego aqui essa mensagem e salvo no Supabase, ela inteira. Literalmente essa mensagem toda. Hoje em dia, por eu estar usando a oficial, eu puxo da campanha, mas você vai puxar da mensagem normal mesmo, tá? Você vai Uhum. salvar a primeira interação do lead ali. Você Uhum. salvando a primeira interação, a primeira mensagem, lá na frente, quando você tiver o seu switch para jogar para o agente, antes do switch você vai puxar o lead de novo. Por Ok. que você vai puxar de novo? Porque você acabou de criar ele. Então ele ainda Uhum. não existia. Então você criou. Depois que você criou, você vai puxar ele. E quando você puxar ele, que eu estou buscando aqui a etapa, nesse Uhum. switch eu puxo a coluna primeira mensagem. Aí o que que eu faço? A primeira mensagem do lead contém a palavra Salinas? Sim, se conter a palavra Salinas, então eu sei que ele veio da campanha de Salinas e vou jogar para o agente de Salinas. Essa é a Uhum. lógica que eu construí. Então, Legal. resumindo, se contém a palavra Porto, vai para o agente de Porto, porque eu sei que é a campanha. Resumindo tudo que eu fiz, Uhum. pego a mensagem do lead, ele vai vir da campanha, vai ter a mensagem padrão. Ok. Defino a minha palavra-chave, eu jogo o texto todo, independente. A primeira mensagem que eu receber, eu vou criar sempre com essa primeira mensagem que ele me mandar. E Ok. lá na frente, antes do switch, eu vou buscar essa mensagem. Então, eu vou buscar a primeira mensagem e vou ver se contém a minha palavra-chave que eu vou definir para o agente correto, para continuar o atendimento. É Beleza. isso.
Legal. Cara, ali voltando na questão da API, oficial e não oficial, por exemplo, eu dei uma estudada sobre, mas, cara, é bem complexo, é bem técnico essa questão da API do Facebook ali. Eu tenho um colega meu É, que ele já tá, ele é programador e ele tem ali um sistema que ele montou para um cliente dele, só que para outro nicho, outro segmento. E é onde ele teve essa redução, sabe? Porque é um servidor conversando com outro, né? Ele teve uma redução uhum, ali no custo por resultado. Tipo, caiu de, vamos dizer assim, R$ 10 o custo por lead. Claro, ele tem que ter o pixel instalado, etc. aham. Pra, digamos assim, R$ 4, Meu Deus, entende? Teve uma valeu. redução Caraca, grande, bem porque grande. tipo, teve uma redução muito grande. E aí eu queria fazer isso para os meus clientes, porque também é uma forma dele diminuir, né, o custo para aquisição de cliente dele, né? Aham. Não tem outra forma, né, de eu fazer sem servir a API para redução. Porque daí É, eu acredito. Aham. o sistema da meta ele vai otimizar com base no que for chegando. O problema é se otimiza de forma errada, né? Aham. Nesse caso eu. Nesse caso eu não vou ter certeza mesmo, porque já vai fugir um pouco da minha área de tráfego pago, mas Não, aí. legal. É É porque uma coisa que assim, tem que estudar um pouquinho mais. exatamente, tem que ser estudado um pouquinho mais É mesmo. porque Não tem nessa muita gente no questão mercado aí, falando é porque nesses nessa pontos. questão aí que o Neo está trazendo, é uma API que conversa com, ele leva outros dados de inteligência pro Pix. Eu acho que é um pouco diferente, Isso, é um pouco diferente do que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando isso, sobre a questão das conversas, né? Direcionamento das conversas. isso, Uhum. Então acho que daí isso mesmo. seria uma outra coisa. Eu até tô, só aproveitando o gancho, eu até tô vendo isso porque um cliente meu ele quer implementar o Tintim. E aí eu tô Ah, vendo que a forma que o Tintim trabalha, a gente consegue replicar muito bem é, em cima de uma automação. É isso que eu estou tentando trazer. Isso aí para o meu cliente, mas eu estou tentando entender vários aspectos. Mas assim, como o Tintin aparentemente ele trabalha só com análise de conversa e direcionamentos por palavra-chave, né? Tipo, ele só vai converter quando ou o humano ou o agente ele falar a palavra lá vendeu, hashtag vendeu. Aí ele vai entender que vendeu e vai fazer o rastreamento e vai levar para o Pix. Então, assim, pelo menos a parte de rastrear as conversas e ter ali, tipo, essa conversa de fato ela teve uma qualificação, eu acho que dá pra gente fazer. Agora, essa outra parte que você comentou aí é uma outra questão que eu acho que a gente ainda não está pronto para fazer isso no N8N, que é essa inteligência conversando com com o pixel da meta para poder levar os dados de inteligência a nível de público, de melhorar custo Uhum. por lead, enfim, esses outros direcionamentos aí. legal. Uhum. Obrigado aí, Luiz. Depois vamos trocar uma ideia, cara. Dá para a gente agregar bastante aí. O Gabriel, só para encerrar minha pergunta, cara, cara, assim, o que que acontece? Foi uma dúvida que quando eu montei lá o escopo, eu fiz a reunião com o cliente, isso há um mês atrás, foi da seguinte ideia, tipo, partindo da minha ideia. Eles trabalham, Uhum. eles têm site e tal, recebe bastante tráfego também, então vem de forma orgânica, né, esses leads. Era para mim gerar um web scraping e, por exemplo, assim, o lead ele entrou por interessado, digamos assim, ele entrou aqui no chat, primeiro ele veio aqui e tal, ele subiu lá os dados, o nome, o telefone do lead e Uhum. tal, tirou a primeira interação com o lead, ok. Ele vai gerar, ele entrou por um anúncio, mas pô, eu vi lá no site de vocês um imóvel XYZ. Então ele não entrou pela campanha que eu estava fazendo anúncio. Ele viu ali o anúncio da empresa e tal, mas ele viu lá no site depois outro imóvel. Aí eu queria Uhum. pegar, por exemplo, assim, algumas opções extras com base na necessidade do cliente, entendeu? E aí, com base nesse subscribing, eu mandar sugestões para ele. Entendi. Será que o que que você me orienta a fazer aqui, Gabriel? Tipo, eu mantenho aqui inalterado, coloquei todas as credenciais aqui nesse Uhum. fluxo, nesse workflow, e crio um novo, por exemplo, assim, para ficar mais Não, limpo. nesse caso de scrapping, você podia fazer igual eu orientei pra Sabrina, você deixar o seu agente fazer e te dar um retorno. No Então, caso, assim, às vezes o lead pode chegar mandando um link pra você, né? isso, Ele vai mandar, exatamente. ó, eu vim por esse anúncio aqui, eu vi esse imóvel, pá, mandou o link ali. Então, Aham, você orientar no prompt do agente
para ele fazer um scrapping a mais quando acontecer esse tipo de cenário, né? E recomendar outros parecidos. Só que aí o seu agente vai ter que ter conhecimento. Basicamente, quando ele fizer o scrapping, você vai sempre, na teoria, fazer o scrapping de todos os imóveis. Você vai ter Isso. meio que, tipo, sempre pronto ali. Aí você só vai ter que ensinar a IA qual que é a recomendação que ele tem que fazer. Ó, o lead te mandou esse aqui, então vê o que tem aqui e com base na sua base de conhecimento, recomende semelhantes. Seria na teoria isso aí que a IA teria que fazer. Mas aí basicamente você teria um scrapping sendo feito em um sub-workflow, que a gente Entendi. fala. Então, no seu agente, você vai ter o agente principal ali, e no seu agente você vai ter uma tool que vai chamar um sub-workflow. E esse sub-workflow vai fazer o scrapping para você. Aí essa parte de scrapping tem um fluxo lá na comunidade que é o agente BDR. Não sei se você já chegou a dar uma olhada. Ah, eu já vi, acho que tá aqui, deixa eu só abrir aqui. Onde é que Uhum. tá? Lá no agente BDR, no fluxo de disparo dele, aí você vai lá no Maven OS lá, Acho que tá aqui, né? volta pro AI Makers, isso aí no Classroom, uhum. É só Aí você limpar vai no Pleasant, Classroom, no Maven OS, do lado Magnus. esquerdo ali, isso. Acho que tá Aí o aqui, né? BDR. Aí nesse workflow ali, na aula 4 tem os dois fluxos. E o fluxo de disparo tem essa parte de scrapping. Cara, o scrap é simples. É literalmente você colocar o link no HTTP de GET. É uma coisa mais simples que tem. Aí Uhum. você só joga para um agente e fala, ó, me traz aqui. Aí você explica pro agente de IA, tipo assim, ó, me traz as casas ou a casa com valor, localização, enfim, o que tiver ali, né? Mas lembrando, a IA só vai trazer para você o que ela vê. Então, o que você vê na página, o que a gente humano vê na página ali na hora, é o que a IA vai conseguir ver também. Então, Legal. se na página não mostrar localização, a IA não vai ver a localização. Não consegue, entendeu? Tá Entendi. limitado realmente a visualização dela ali. Perfeito. E fazendo esse web scraping ali, eu tenho que configurar, por exemplo, assim, eu vou mandar não só a informação, mas eu vou mandar um texto, uma descrição do imóvel, tipo, bem resumido. O imóvel, tal bairro, e X imagens ali. Eu vi isso num vídeo no YouTube, cara, de um cara falando sobre isso daí. Ele Uhum. fazendo esse web scraping. Tipo, eu não sei se eu tenho que configurar daí para o meu agente executar essa função, se ele vai extrair as informações e já mandar pro lead no WhatsApp. Uhum. Nesse caso você pode, se for fazer, você tem que fazer bem orientado, tipo, para ele fazer o scrapping e já retornar para o lead, tipo, porque quando a gente faz no Subworkflow, lá no final do fluxo a gente tem um node de response. Esse response é o que a gente está retornando para a IA. Então, tipo assim, a IA executa um Subworkflow e a gente precisa retornar para ela o que que aconteceu. Então, nesse response você consegue jogar o texto que o scrapping fez, entendeu? É basicamente você vai ter uma outra IA no Subworkflow. Essa outra IA vai fazer o scrapping para você e vai jogar para a principal de volta o que ela conseguiu de informação. Resumindo, seria isso. Saquei, saquei. Obrigado, Gabriel. Era isso. Aí se você quiser ter mais clareza, eu vou até falar para vocês se incomodarem aqui. A Sabrina está elaborando um agente que faz scrapping, que eu estava ajudando ela aqui, auxiliando a fazer. Não é o mesmo objetivo, mas pelo menos para você entender como que seria a lógica de chamar um subworkflow fazendo um scrapping ali. No caso, chamar um outro fluxo, né, que faz um resumo. Show. No caso aqui, eu teria que criar outro, né? Indo pela lógica. Desculpa a minha pergunta. Tipo, teria que vir aqui, criar outro Uhum. subflow, E daí interligar aqui no final. Aí tem um gatilho que vai ativar o outro lá, né? No caso. Ou eu posso mais ou manter a. menos. No caso, ele funciona chamando. Eu vou te mostrar ali como é que funciona esse subworkflow. Vou compartilhar a tela aqui e já mostro. Tá. Se Aí. quiser, eu mostro como que tá aqui, Gabriel, que daí ele já Uhum. tá pronto em dois, né? Não, mas pode ser, depois você mostra. Eu vou só responder aqui o Eduardo para finalizar e no finalzinho você mostra para ele aí como é que tá. Que já deu meio-dia agora que eu vi aqui. Eu vou só Tá seguir com bom. o Eduardo na sequência e depois, quando eu finalizar, você mostra aí pra ele. Eu te falei, Eduardo. Eu ia pedir ajuda e orientações para configurar um follow-up aqui, mas se tiver muito agarrado no tempo, deixa quieto. Alô, alô. Beleza. Fechou, fechou. Então amanhã a gente vê qualquer coisa. Aham.
É, Eu vou baixar um fluxo aqui, Eduardo falou, porque eu mando pra ti ali no School. beleza. Você dá uma fuçada. Você fuça lá e você vê. Você Beleza, consegue beleza. tirar alguma coisa. Beleza, então. Fechou, valeu. Pode compartilhar. Pessoal, eu vou sair já aqui, porque eu tenho uns ajustes ali nos projetos de urgência pra fazer. Aí eu vou ter que dar uma atençãozinha maior ali. Mas vocês podem continuar aqui de boa, tá? Acho que quando eu saio, eu não saio todo mundo, não. Pode ir tranquilo. E a Sabrina Ah, compartilha aí, manda pra você. a única coisa é que quando É a você tela. sai, não dá pra compartilhar a tela. Não dá pra compartilhar? Não, Não. fica pedindo approval. Não, então pode compartilhar aí, Sabrina. Só pra mostrar aí pro Neo. Tá. Só porque eu vi que era o que você tava precisando explicar pra ele, né? Uhum. Cadê? Aí, ó. Vai lá no seu fluxo principal, Sabrina. Só pra mostrar pra ele, ó. Lá no seu agente. O agente da Sabrina, Neo, ó. Ele tem ali aquela toolzinha ali, ó. CalBDR, aquela que a gente configurou por último. Isso, ó. Essa tool é a tool que chama o subworkflow. Então, o agente que vai chamar o seu subworkflow para chamar o fluxo de scrapping. Então, o que acontece? Tem essa tool aí, essa tool vai chamar um outro fluxo que você criar, igual você falou, você cria um workflow separado e usa Ok, essa tool para chamar aquele workflow. Aí lá no ok. workflow agora, Sabrina. Aí o subworkflow de scrapping, no caso da Sabrina, é esse aí. O que esse subworkflow dela faz? Ela vai extrair com base em link de Instagram, Google e de Google Meu Do Negócio, né? Se site. não me É engano. o Google, o Instagram e o site. Isso, e o site. Então, no seu caso seria, ela tem 3 IAs aí fazendo scrap. No seu caso seria só uma mesmo, que seria o link do site, né? Da imobiliária lá. Mas Ok. resumindo, lá no fluxo de BDR do disparo, ela usou a mesma lógica de scrapping de lá, do que eu posto lá na comunidade naquela aula de workflow. Esse aqui, Aí né? você vendo, é esse aí que era o original, a gente só fez umas adaptações pro projeto dela. Mas no caso, você vendo a aula lá, você vai entender como é que funciona o scrapping e você vai conseguir idealizar para adaptar para o seu template ali. Aí só Beleza. você falou aqui que era um response, então eu tenho que tirar esse weight daqui, né? No caso, você pode fazer lá no. Você vai fazer o seu no Doni. Lá no loop, agora que eu lembrei, lá no loop. No loop overrides, lá no comecinho. Isso. Lá no Doni, na saída de cima, você vai colocar o response. Isso aqui mesmo? Mas fecha aí. Ali ele tem uma outra saída ali com um maisinho solto ali, ó. Isso, aí que você vai Ah, tá. colocar, aham. O Porque quando ele response, no terminar caso. de. Exatamente, aham, você adiciona aí e pesquisa Edit Fields. Isso. Esse aqui, Seleciona né? Edit Fields. Aham. Aí o nome da variável vai ser response. Adiciona aí uma nova. Ali mesmo, naquele botão ali. Isso. Nesse grandão aí, nessa tela. Ah, tá. Isso aí. Aí no name você coloca response. Tudo minúsculo, maiúsculo? Tudo minúsculo, aham. Response, tudo minúsculo. Aí, no value, é o que você quiser colocar para IA. Normalmente eu falo, ó, o scrapping foi gerado, mas aí eu aconselho você a pegar a resposta da IA, no caso, né? O que ela gerar de resumo para você é o que você vai colocar aí. Então, se eu Você vai ter quiser que 3, puxar. vai ser 3, né? Response. Vai ser no mesmo response, só que você só vai pular a linha. Você coloca Instagram, 2 pontos, e coloca na frente, entendeu? Ah, tá, entendi. Só pra você ter no mesmo. Tá. É. Uhum. Mas é isso, a ideia é mais ou menos essa aí. Legal. O Gabriel, a questão das tabelas ali tem uma forma padrão, tipo, para cada segmento de manter um banco ali de Hum. tabelas ou não? Por exemplo, assim, para cada tipo de segmento, ou você vai criando manual mesmo, conforme a necessidade do workflow? A A tabela de cada base, isso. o básico que eu sempre crio, que eu preciso assim para funcionar, é nome, telefone, o status e o chat ID. O resto, não, na real eu tô fazendo assim, ó, deixa eu só pegar uma estrutura base aqui para mim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que eu tô fazendo de base hoje em dia é essa aqui, ó. Agora, o que eu tiver a mais disso que eu vou mostrar já é de cada projeto. Mas o mínimo que eu tenho que ter é o que eu vou mostrar aqui. Hoje em dia eu não estou nem utilizando mais Chat ID.
nos projetos, porque eu vi que não tinha necessidade de utilizar, eu acabei removendo. Mas, deixa E eu ver se ele tem carrega mais uma aqui. pergunta que eu vou esperar tu apresentar, que é uma assim, ó, por exemplo, assim, esse WhatsApp que eu vou conectar lá do meu cliente, ele é o de plantão. Então, como você atende imobiliária também aí, se você já pegou algum projeto de imobiliária, tu sabe que imobiliárias têm plantão. Então, segunda-feira X corretor, terça outra, até Ah, final de sim, semana. aham. Aí, por exemplo, assim, a minha ideia é o quê? É pegar o número de plantão mesmo da empresa, que todo mundo utiliza, e só deixar com a IA humanizada, e aí direciona para cada pessoa. Como que eu notifico um número, por exemplo, assim, que está no dia de plantão, por exemplo, eu, Neomar, estou de plantão hoje. Então, como que eu notifico através da IA quando a pessoa chegou lá no final do funil? Então, ela está qualificada ali, Uhum, vamos dizer uhum. Beleza, eu mostro também. Isso é bem facinho, do jeito que faz. assim. É, Aí Ô, acabaram Gabriel, minhas caraca, não perguntas. tá carregando. inclusive no Uhum. grupo o pessoal tá falando, acho que tá com um problema no Supabase. Ah, é, É, acho que deve ter caído Eu alguma acabei coisa. de Mas ver enfim. aqui que caiu coisa da AWS. Ah, fechou. Ah, é. Pior que a plataforma do meu cliente tá com instabilidade também aqui. Mas aqui é aqui, ó. O que eu uso hoje em dia é esses aqui que eu mandei. No caso, é isso aqui, ó, que eu uso, que você pode usar, que vai ter no fluxo padrão. Última interação também e follow-up. Esses são as colunas que eu uso por padrão hoje para criar a minha tabela. Aí, a partir daqui, o que eu for adicionar e-mail, CPF, foi o que eu for precisando de acordo com cada projeto. Aí vai depender de... É individual, o resto não faz diferença. entendi. Mas, o que você comentou aí de encaminhar para um atendente seria assim: você tem o seu agente de IA, aí você vai ter Uhum. uma tool nele. A sua tool vai ser eu faço. Você pode fazer por um HTTP, mas eu gosto. Se você quiser um resumo, faz por um Subworkflow também. Aí o que você vai fazer? Vai chamar isso aqui de Subworkflow. Só que aí eu vou chamar o próprio fluxo que eu tenho aqui. Então vai ser, no meu caso, o Workflow 51. Ó, então eu vou chamar meu próprio. Deixa eu Uhum. salvar aqui para ele criar. Vou salvar meu próprio workflow aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou adicionar essa tool de subworkflow, execute subworkflow. Aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar encaminhar esse atendimento para um atendente humano, para o corretor do dia. O que eu vou Ok. fazer aqui? Eu vou colocar a variável telefone, lead, que é o telefone do lead que eu vou passar para ele continuar o atendimento. E aqui eu vou ter um HTTP. Esse HTTP vai ser o mesmo HTTP de enviar mensagem que a gente configura lá, lembra? Aquele lá com o host aqui, né? Você pega o host, tudo mais lá. Pegou o host, barra message, barra send text. Aí no final o nome da instância. Aqui no header você coloca a API key. Deixa eu ver se eu tenho aqui já. Genérico. Ó, já tenho aqui. E no body você coloca lá o number. Aí nesse number, que é o número do corretor que você vai usar. E no text é o resumo que é te gerar. Então eu vou ter o telefone e o resumo também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui funcionar só para mostrar para você na prática como é que ele vai ficar mesmo. Só pra Show. você ver ele funcionando aqui, bom. Vou colocar aqui. Esse promptzinho eu vou falar o seguinte: colete essas informações do lead. Aí eu vou pedir para coletar o nome, a idade e profissão. Eu vou também Ok. falar dúvida da comunidade. Pronto, eu vou pedir para ela coletar esses aqui. Aí vai passar aqui para mim. Aí o que acontece? Você no text, ó, no text você vai ter um aglomerado das informações que vai ser o resumo. Você basicamente o seu resumo vai ser o que você vai mandar para o corretor. Uhum. E aqui na tool eu vou definir aqui o telefone lead, eu vou ter que puxar do fluxo. Então, tipo assim, aqui eu não vou conseguir mostrar, mas você vai puxar a variável do fluxo, que vai ser a mesma variável da memória aqui depois. Então, eu vou até colocar aqui, que vai ser o meu JSON ID, nesse caso aqui, isso é só ID. E o resumo você fala para IA colocar. Então, coloque um resumo do atendimento com as informações coletadas do lead. E aqui o resumo você vai definir o que a IA vai fazer. Mas Uhum. para você, tá, você tem os corretores no dia, né? Se fosse Uhum. só uma pessoa, o que eu faria? Coloco o número manualmente aqui, ó.
eu coloco aqui manualmente o número de telefone do corretor. Aí o que acontece? Quando eu fosse enviar um resumo, ia enviar para essa pessoa aqui já, tá vendo? Pá, enviou Uhum. para cá. Deixa eu só. Beleza, ó, enviar para essa pessoa aqui. No Agora, quando você tem mais de um corretor, você vai ter que ter um switch. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter um switch que vai identificar o dia. Esses plantões vão ser fixos, né? Tipo assim, segunda sempre vai ser uma pessoa, certo? Certo, aham. Na, na terça outra, na quinta, enfim. Aí você vai ter que ter o dia da semana. Então aqui você vai ter, por exemplo, aqui você vai ter o seguinte, ó, o dia de hoje, a data de hoje. Então você vai colocar aqui now, vou até colocar day long aqui, ó. Opa, weekday long, que no caso é o dia da semana, ó. Weekday long, segunda-feira. Então, se hoje for igual a segunda-feira, Uhum. então vai passar para frente aqui. Deixa eu só executar. Oi, amor. Isso aqui tá meio. Ah, opa. Deixa eu colocar em date time, Eita. só pra ver se ele vai aqui. Hum, contém. É porque, sabe o que que eu acho? Ele aparece segunda-feira aqui, mas eu acho que por trás ele deve estar em inglês. Quase certeza que ele deve estar Monday aqui. Ah, não, Monday nem. Como é que é segunda em inglês mesmo? Esqueci agora. Mandei. Mandou? Cadê? É Monday. Ah, Monday. Ah, Monday mesmo. Enfim. Vou colocar aqui segunda, só escrever contém. Cara, ele não tá passando aqui agora, deixa eu ver. Vamos ver aqui uma outra condição. Terça. Cara, que ele realmente não tá vindo. Deixa eu fazer diferente, então. Porque, tipo assim, resumindo, o meu objetivo aqui era fazer o quê? Ele colocar, ó, Weekday Short. Deixa eu ver se esse vai. Ele não tá indo aqui, não sei se tá bugado ou isso aqui não reconhece, mas o ponto é, se você souber que hoje é segunda, você vai passar pra frente pra saída de segunda-feira, você vai ter um Edit Fields aqui que vai ter o número do telefone, ó, telefone corretor. Uhum. Aí você vai colocar aqui o telefone fixo mesmo do corretor aqui. E Uhum. basicamente você vai duplicar isso aqui, porque o nome da variável vai ser a mesma, telefone corretor, vai ser igual para Show. todos aqui. Ah, você tem 5 corretores? Você vai ter 5 edit fields aqui, um Show. puxando de cada corretor do dia. No Show. final, você vai ter um merge, que vai juntar a quantidade que você tem, e lá no number, no seu HTTP, você vai puxar o número de telefone que vai vir do merge. Então aqui você vai colocar. Enfim, você vai executar aqui, você vai conseguir. É porque o meu ele não vai passar aqui, ele tá bugado aqui. Mas você vai puxar aqui o número de telefone que vai vir do merge, que vai ser JSON.telefone corretor, que é o que você vai receber ali. Então, aí o seu fluxo vai trabalhar. Então, você puxou o resumo ali da pessoa e tal. Você vai ver que dia da semana que é hoje, você vai ver qual pessoa está escalada naquele dia e vai mandar mensagem para ela. Tipo assim, de forma automática, no caso. Só que eu Uhum. não sei o porquê não tá funcionando essa lógica aqui. Mas o ponto é que você precisa saber que dia é hoje. Esse que é o, Ok. o importante pra você, a lógica é essa aí. Então, mas Mas eu agora o peguei, porquê eu não sei. peguei o Hum? principal, tá? Cara, uma última Então, pergunta a já, base. Uhum, só para pode a falar. base já peguei, só para encerrar aí a minha fala aí, quase uma hora. Cara, tem mais ou menos como fazer uma previsibilidade de cálculo quanto que vai consumir de token, tipo mensal de uma empresa? Cara, isso aí depende muito, mas normalmente
Isso realmente varia muito. Tipo assim, o que você consegue calcular é porque tem um custo lá por token. Se você for na documentação da OpenAI, tem um custo por milhão de token. Mas, Isso, tipo aham. assim, depende do tanto que a IA vai conversar, depende do tamanho do prompt da sua IA, porque cada interação ela vai rodar o prompt inteiro para responder. Uhum. Depende do tempo de conversa, quantas trocas de mensagem você vai ter com o lead, quantos leads você vai atender. Mas, assim, normalmente, uma média, assim, de... Depende do modelo de linguagem também que você está usando. Se você usar o GPT Mini e conversar com... Exemplo, a gente estava usando o GPT Mini, 4.1 Mini, para uma IA de entrevista. Ela tinha que fazer 30 interações com o cara para Uhum. entrevistar, 30 perguntas. Ela Uhum. entrevistou em uma semana 700 pessoas e tinha dado... Quanto que tinha dado lá o custo? Eu não vou lembrar agora quanto que deu, mas eu acho que tinha dado uns $20, alguma coisa assim de uma vez, se eu não me Ah, não. engano. Quantos contatos Algo tinha nesse dado? 700 sentido. contatos? 700 leads, em uma semana. É Foi bastante, bastante né? coisa. Só que era 30 perguntas e o prompt daí era meio grande. Só que assim, Entendi. eu não lembro se era exatamente esse valor, mas foi um valor caro acima do normal. O que Uhum. normalmente tem de custo para cliente fica na faixa de, sei lá, uma média de 300 leads no mês ali, 400, 500 leads no mês, fica mais ou menos uns $20 no mês. Não passa disso. Assim, não vai passar de 100, não passa de R$ 200 por mês, dificilmente vai passar. Ainda mais que o seu cliente é local, não vai ficar um custo tão grande. Vai realmente ficar por volta de, no máximo, R$ 100 ali de custo de IA, se você usar o modelo mini. Agora, se você for Uhum. usar o 4.1 normal, pode ser que aumente esse valor. Mas a média Se. que eu coloco é de 150, de 100 a R$ 300 por mês. Com uma margem de erro para mais, né? Tá, legal. E se colocar, tipo, áudio também pelo Eleven Labs, gasta bem mais, né? Porque a áudio consome por tempo, né? É os créditos, né? É, no caso, se você for gerar um áudio, ele acaba. Aí você vai ter o custo da ferramenta que você vai usar, da Eleven Labs. Não tem nenhuma alternativa. Tem outras, né? Mas, tipo, a, mais, Tem a a própria melhor hoje. OpenAI. A melhor é o Eleven Labs, não tem jeito. A voz mais natural humanizada é o Eleven Labs hoje. Não, mas beleza, Os Gabriel. tokens, cara, para fazer uma aula bem elaborada de tokens, eu vou ter que pegar o exemplo de cada cliente ali da Maven, acessar, ver e estudar realmente como que teve, saber da demanda deles, porque é uma coisa bem complexa, mesmo. Depende muito de cada projeto, é muito individual. É muito Mas fechou. individual. Não, mas é só para mim ter uma base Sim. mesmo para Uhum, passar. sim, sim. É isso. E ali na Beleza, conta da então. OpenAI, ali, por exemplo, eu que utilizo o e-mail da empresa mesmo, para mim deixar tudo centralizado, eu sou bem conforme nisso. Uhum. Tu me orienta a criar, deixar centralizado como se fosse uma VPS mesmo, a conta da OpenAI, ou fazer uma por cada cliente, deixar no Gmail do cliente mesmo? Vai depender do seu objetivo. Normalmente, a gente cria uma para cada cliente mesmo. Aí deixa por conta dele pagar. Mas se você for deixar tudo na sua empresa, aí você vai ter o custo seu geral, né? Que você vai ter que dividir certinho lá por projeto, dentro da OpenAI e tudo mais, dá para fazer isso. Mas Uhum, assim, a partir do momento que o cliente pode chegar em você e falar, não quero mais fazer contigo o serviço. Não sei como é que uhum, você trabalha hoje, mas normalmente quando isso acontece, o que que a gente faz? A gente tira o fluxo dele da nossa estrutura, cria uma nova para ele, passa os acessos, tipo, literalmente cria tudo do zero para ele mesmo, na estrutura dele. Só é mais uhum, trabalhoso. Hoje em dia a gente já faz direto na estrutura do cliente, a gente evita colocar na nossa estrutura os projetos dos clientes e faz na deles, porque caso eles não queiram mais fazer com a gente só entrega a chave, tipo, ó, pronto, tá aí tudo que a gente construiu até hoje, boa sorte aí daqui para frente. Mas é bom esse curso colocar para o cliente, criar na conta dele, porque pode variar. Às vezes você pode cobrar um valor mensal, mas ultrapassar esse limite, sabe? Ou o mês ser entendi, bem menor o custo que ele tem em relação ao outro, aí meio que você sai ganhando algumas vezes, outras vezes ele sai ganhando. É mais entendi. interessante só ele pagar mesmo, que aí o que ele gastar é o que ele vai cobrar no cartão. Show. A nossa solução é o celular. E se ele quer falar com a nossa solução, ele tem que colocar o crédito, que é os créditos da OpenAI. Show. Exatamente. Cara, e outra coisa, por exemplo, assim, tu cobrou 10 mil pela implementação, tu cobra uma recorrência dele, tipo, de otimização, suporte? Qual mais ou menos que é a Cobra base que vocês cobram? opcional. A opcional, normalmente tem uma média de
de R$ 1.000, R$ 1.200 de recorrência, mas se o cliente quiser também, a gente não obriga, não. Entendi. Aí ele tem direito a manutenções no projeto, né? Alterações, enfim, no fluxo e tudo mais, na automação. Bora finalizar, rapaziada. Gabriel tem Pô, compromisso aí depois do Isso almoço. aí. Gabriel, obrigado aí, tá? Tá, Desculpa o teu tempo aí demais. fechou, tranquilo. Beleza? Ótimo dia pra todo Valeu, mundo, bom ajuda almoço, demais aí, cara. trabalho. Valeu. Valeu.